aqui a aula de quinidária, né? Então a gente já falou bastante sobre porífera, um pouquinho sobre placozoa. Agora o próximo grupo, né, para a gente discutir aí seria o grupo dos quinidária, tá bom? Então, bom, onde está o quinidária? Onde está a quinidária na filogenia aqui de metazoa? Então a gente continua na base, né? Então a gente já passou por porífera, passamos por placozoa, chegamos agora à quinidária. Tá? A quinidária, diferentemente de porífera e placozoa, é realmente um diploblástico, ou seja, é um grupo que tem dois folhetos germinativos que formam tecidos verdadeiros, efetivamente, tá? Então aqui quinidária a gente não tem dúvida quanto a isso, mas como a gente já discutiu bastante naquela aula sobre origem de metazoários quinidária, ainda há dúvida sobre o seu padrão de simetria, tá, pessoal? Então ainda há um pouco de dúvida sobre o padrão de simetria de quinidária, ok? Comparado com o que a gente conhecia antigamente sobre simetria radial, né? E como a larva plânula tem simetria bilateral, como a gente já discutiu, e assim por diante. Então não vou entrar nesses detalhes de novo. Vamos olhar aqui então a diversidade, as características principais de quinidária, a sua diversidade, um pouquinho da sua ecologia, né? Mas basicamente a diversidade a gente vai olhar nas aulas práticas, né? Um pouquinho de porífera que a gente vai ver hoje à noite e quinidária na próxima quarta-feira. Perfeito, pessoal? Bom, de uma maneira geral, né, os quinidários eles são um pouco mais complexos que os porífera, tá? Apesar de ainda serem organismos extremamente simples, né, em termos de estrutura corpórea. Eles são mais complexos, mas comparado a todos os outros metazoários, eles ainda são simples, tá? Com relação a essa simplicidade corpórea, né? Então a gente, eu não sei se eu falei isso para vocês já, mas quando a gente está pensando em complexidade corpórea, a gente vê um aumento, sim, em termos de complexidade dos organismos mais derivados, né? Então a gente vê ali nos organismos mais derivados, metazoar, os vertebrados, porém não necessariamente aumento de complexidade tem relação com adaptação, né? Ou seja, você pode estar muito bem adaptado a um determinado meio, por exemplo, um porífera, né? Aqui não tem porífera, mas um porífera está muito bem adaptado ao ambiente aquático, marinho, apesar de ser um organismo muito simples, né? E um ser humano não está adaptado a um ambiente aquático marinho, apesar de ter uma estrutura muito complexa, tá? Ser um animal muito complexo, ok? Entendem isso, pessoal? Então não entendam, isso aqui é um ponto importante, eu falo para todas as turmas que eu dou aula, né, de zoologia, não entendam complexidade corpórea, não confundam, na verdade, complexidade corpórea com adaptação. Você pode ser muito complexo, mas muito pouco adaptado a um determinado ambiente, como é o ser humano, muito pouco adaptado a um ambiente aquático, ok? Então a gente tem um organismo mais complexo que os poríferas, né? Então a gente vai ver um pouco dessas estruturas ao longo da aula. Porém, a maioria dos quinidários, eles ainda são sésseis, né? Ou seja, eles ficam presos ao substrato. Só um grupo, né, os Medusozoa, que apresentam mobilidade, né, que tem essa forma, né, eles têm alternância de geração, e uma dessas formas são realmente móveis, que seria a medusa. Ok? Não são grandes nadadores, mas existe um ponto muito legal dos quinidária. Eles são nadadores fracos, porém eles conseguem capturar, né, organismos bem mais complexos do que ele. Por exemplo, muitas dessas medusas predam peixes, tá?
E isso é uma coisa muito interessante, né? Apesar de eles serem nadadores fracos, não ter simetria radial e tudo mais, eles predam peixes, organismos bem mais complexos, já um vertebrado, simetria bilateral, que nada rápido, né? Então tem grande capacidade de fugir das suas presas e assim por diante. Mas eles são, então, muito interessantes por causa disso, né? Então eles têm essa capacidade aí de predar organismos complexos. Existe uma grande diversidade dentro desse grupo, uma grande diversidade em termos de espécie e uma grande diversidade em termos de formas, né? Então, por exemplo, quem já viu falar da caravela portuguesa, né? Isso daqui é uma colônia de pólipos, não é, né, uma medusa, tá? Você tem um dos pólipos, que seria esse pólipo aqui, que infla, enche de ar e se torna um flutuador. Então a gente tem uma caravela portuguesa no laboratório, né, na coleção didática. Vocês vão ver ela em aula, né? Infelizmente, todos esses bichos que são extraordinários, encantadores, bonitos pra caramba, né? Quando você fixa eles, ficam feios, perdem as cores, parece sei lá, uma sacola molhada. O bicho fica muito feio, coitado. Mas eles são extraordinários, né? Quando você consegue observar ele nos ambientes naturais. Então quem tiver a oportunidade de mergulhar nos mares aí, conseguir ver esses bichos, eles são realmente extraordinários, tá? Mas infelizmente depois de fixados, eles ficam bem feinhos, coitados. Tá, então a caravela portuguesa é uma colônia de pólipo, você tem os outros pólipos aqui, né? Esses pólipos têm a função de capturar presas para alimentar toda a colônia. Okay? Então esse daqui é uma caravela portuguesa. E esse daqui é a famosa... Nossa, que branco que deu na minha cabeça. São os Anthozoa, tá? As anêmonas. Nossa, sempre esqueço o nome popular, é engraçado. Que é o mais fácil. Tá? Então aqui as anêmonas, né, com seus tentáculos aqui. Quem nunca viu essas anêmonas em filmes, elas são encantadoras também. Eu acho esses bichos extraordinários. Eles são extremamente coloridos, né? Em aquarismo a gente consegue encontrar vários, né? O difícil é comprar apenas um indivíduo para vocês olharem, mas porque são caros, não tem como manter, depois tem que fixar. Mas as anêmonas são organismos extraordinários realmente, tá? A gente vai ver aí alguns vídeos sobre elas, algumas coisas. Eu acho que a gente tem alguns fixados para ver em aula prática, tá bom? Bom, então popularmente os quinidários são conhecidos como hidroides, anêmonas do mar, águas-vivas, corais, córneos, pétreos. Então a gente tem uma infinidade de nomes populares para se referir aos quinidários, né? Então cada um dos grupos também recebe nomenclaturas, nomes relativamente diferentes. Tá? Só tenho que conferir se eu tá. A aula tá aqui, tá perfeito. Para saber se a aula estava gravando. Ok, pessoal? Então são um organismo muito... são um grupo muito diverso, né? Por isso essa grande quantidade de nomenclaturas. Em termos de estrutura geral, então vamos usar uma anêmona ali, né, para a gente olhar a estrutura geral de um quinidário. Bom, o quinidário tem uma boca, uma entrada da boca e não tem ânus. Então, na verdade, a entrada do trato gastrointestinal é apenas uma, né, a boca. Então o alimento entra pela cavidade, para a cavidade gastrointestinal, aqui chamada de gastrovascular, né, que seria na verdade o trato gastrointestinal, que é chamado de cavidade gastrovascular. Entra pela boca o alimento, aqui ele acaba sendo digerido, depois ele é expelido para o meio externo pela mesma abertura, tá bom? Então você tem essa abertura da cavidade gastrovascular, ela é toda rodeada por tentáculos, né? A função desses tentáculos, qual é? A função desses tentáculos, é exatamente você capturar o alimento, né? E aí você captura o alimento e leva o alimento em direção à boca. Todos os tentáculos são cobertos por células urticantes, né? Os quinidócitos. Essas células elas arpoam com veneno as presas, né,
paralisando as presas e assim consegue trazer o alimento até a boca. Tá? Então a gente vai ver algumas anêmonas aqui em videozinhos, elas se alimentando, vocês vão ver que interessante que é. Tá ok? Aqui está a foto de uma dessas anêmonas verdadeiras, né? Então a gente vai ver em aula prática um pouquinho dessa anatomia, né? Desses bichos. Aqui é representado por uma hidra, né? É um grupo dos hidrozoa. Lembrando, esse grupo ele é diblástico, então como eu já falei para vocês, então eles têm ectoderma e endoderma, então tem dois folhetos germinativos. A gente ainda vai entrar nos triploblásticos, né? Ou hoje em dia o pessoal chama de triploblástico, diploblástico. Antigamente a gente falava de triblásticos, né? Ou diblásticos. Vamos pegar essa foto da internet, ainda está na nomenclatura antiga. Então, bom, a gente ainda vai entrar nos triblásticos ou os triploblásticos. E 3 folhetos germinativos, ainda a gente está nos diploblásticos, né, os quinidários representando, depois a gente vai falar do quitenófora ainda, que também são um grupo diblástico, ok? Padrão de simetria. Bom, a gente já discutiu muito isso, né, a gente discutiu muito isso na aula de origem e evolução dos metazoários, né? Eles têm um padrão de simetria radial, aparentemente, mas há uma discussão muito grande se realmente esse padrão de simetria é radial ou bilateral. Ou seja, como era o ancestral quinidária? Era bilateral e evoluiu para simetria radial, ou ele era simetria radial mesmo e continuou sendo simetria radial nos adultos? Mas o que aconteceu com a larva nesse ponto, né? Então, assim, a gente tem ainda muita dúvida quanto a isso. A genética mostra que eles têm genes, né, o sequenciamento do genoma mostra que eles têm genes que codificam o padrão durante o desenvolvimento de simetria bilateral. Né? Então essa discussão ainda está a todo vapor. Ok, pessoal? E a gente tem a larva plânula, né? Então a larva plânula, a larva desses bichos são de maneira generalizada chamada de larva plânula, né? Então aqui uma larvinha plânula, ciliada, né? A larva plânula tem simetria bilateral, tá? E normalmente essa larva normalmente não, ela é uma larva livre natante, então depois que acontece a reprodução, né, a fecundação e ao desenvolvimento até larva, essa larva é uma larva livre natante, ou seja, ela faz parte ali do zooplâncton até ela se fixar em algum substrato e dar origem a um quinidário adulto. A gente vai ver aí, gente, diferentes grupos de quinidários, se eu não me engano, quantos grupos são ali? São 5 grupos, né? E há diferenças para o desenvolvimento nesses 5 grupos aí que a gente vai ver, ok? Bom, então a gente está olhando primeiro as características gerais, né? Esse videozinho mostra aqui os nematocistos dos quinidócitos. Tá? Os nematocistos é a organela. Tá? Então essas células, os quinidócitos, têm uma organela que funciona como uma arma, né? Que arpoa, solta um arpãozinho que injeta toxinas nas presas, para paralisar as presas. Então a gente vai ver, olhem bem para essa região aqui, os quinidócitos sendo disparados, né, os nematocistos, na verdade, sendo disparados pelos quinidócitos. Olhem, começar, olha como é rápido. Ó, imagina isso tudo sendo disparado na sua pele de uma única vez. Olha aqui de novo, nessa região. Aqui disparou alguns poucos, né? Não foi, acho que o estímulo não foi tão forte. Né? Mas a partir do momento que você toca em um quinidário, isso daí é disparado em uma única aqui. Que velocidade, né? Então você imagina tudo esses filamentos cheios de toxinas arpoando a sua pele. Por isso que se você entrar em contato com isso na praia, né, com as anêmonas ou com as medusas nas praias, provavelmente você vai parar no hospital, né? E se você tiver algum tipo de alergia, isso vai ser muito pior, tá? Você pode aí se machucar feio. Ok, pessoal? Então quem são, né? Aqui estão os quinidócitos, no interior dos quinidócitos vai estar o nematocisto, né? Propriamente chamado de nematocisto, algum chamam de quinida. Não vamos usar nematocisto, que é melhor, esse monte de nomenclatura só confunde a cabeça, tá? Então essa é a estrutura aqui de um nematocisto dentro do quinidócito.
você tem o opérculo, que seria a região de fechamento do nematocisto, né? E aqui no interior você tem o filamento todo enrolado e você tem o quinidocílio, né? Tudo é quinido, né? É bom para não confundir muito, né? Tudo é quinido, quinido alguma coisa, quinidocílio, quinidócito, quinida. E aí, a partir do momento que você toca nesse quinidocílio, você abre o opérculo e a pressão, o que faz o disparo disso daqui é a pressão osmótica interna. Ela amplia, ela se amplifica muito, mas muito mesmo. Então você abre alguns canais aqui, né? Porque você tem uma diferença de osmótica muito forte entre o meio interno e o meio externo dentro dessa célula. É como se aqui dentro tivesse assim uma concentração de sal gigantesca. A partir do momento que você abre os canais de água, a água entra aqui rapidamente, né, fazendo uma pressão interna na célula incrível, né? E isso é disparado de uma única vez. A pressão é tão grande que ela everte todo o nematocisto. Então ele verte todo o nematocisto e ele dispara, tá? Porque a água entra muito rápido no interior dessa célula e assim ela everte para o meio externo o nematocisto e assim o seu flagelo aqui, né? Na verdade o seu flagelo aqui ele acaba sendo disparado, tá? Cheio de toxinas. Isso é o mecanismo de disparo, tá, pessoal? Você tem o disparo é dado por uma diferença de pressão osmótica mesmo, tá? Então assim, apenas os quinidários apresentam os quinidócitos. Porém, você pode ter alguns quintinóforos, moluscos, plateumintos, entre outros organismos, até crustáceos, que apresentam os quinidócitos porque eles fazem algum tipo de associação, né, com os quinidários, né? Então a gente vai ver aqui um ermitão, tá? Um paguro-ermitão, que é um crustáceo. Então o que ele faz? A partir do momento que ele encontra, imagina que ele não tem, isso aqui é um monte de quinidário no dorso dele, né? Então imagina que ele não tem esse quinidário, ele é um jovem, né? Que começou a se desenvolver, né? Tá começando a ficar maiorzinho. Aí ele tá andando lá no fundo do mar e ele encontra um quinidário de sua preferência, tá? Então ele vai lá no fundo do oceano andando, tá, encontra um quinidário. A partir do momento que ele encontra esse quinidário, ele fala, não, esse daqui eu vou utilizar para minha proteção. Aí ele pega os tentáculos deles, né, os apêndices anteriores, e começa a massagear, tipo, não bem massagear, mas começam cutucar a base desse quinidário, né? Ele começa a cutucar ali a base, imagina que aqui está o quinidário, né? Ele começa a cutucar nessa região aqui, até aqui na região de baixo, né? Até o quinidário se soltar do substrato. A hora que ele solta o quinidário do substrato, que é uma colônia de pólipos, né? E leva esse quinidário até o seu dorso. Ele começa a dirigir o quinidário até o seu dorso com os tentáculos também. Os tentáculos não, os apêndices, né? Quando coloca o quinidário no seu dorso, o quinidário começa a se aderir novamente, achando que é um substrato, né? E ali ele se adere. E agora você vai ter um ermitão, no qual no seu dorso, né, na parte dorsal do corpo, está cheio de quinidário. Então agora, se algum peixe tentar predar ele, que não seja alguns peixes que são imunes a esses, que não levam ao disparo dos quinidócitos, a gente já pode falar do peixe palhaço, existem algumas hipóteses por que ele não dispara os quinidócitos. Então esse peixe tenta comer aqui, não é um peixe palhaço, e ele vai ser arpoado, vai ser morto pelos quinidários. Então ele não vai conseguir, esse peixe agora não vai conseguir predar o ermitão. Então o ermitão usa os próprios quinidários como proteção, tá? Por que que o peixe palhaço não só o peixe palhaço, tem algumas espécies de peixes que não levam ao disparo dos quinidócitos. Aparentemente esses peixes têm algumas células na superfície corpórea que secretam substâncias, se eu não me engano, alguns tipos de muco, entre outras coisas, que impede o disparo dos quinidócitos. Então ele pode viver no meio das anêmonas, que as anêmonas não vão disparar
os nematocistos, né? Os quinidócitos não vão disparar os nematocistos, tá? Então, assim, ele não é arpoado. Não é que ele é imune ao disparo dos nematocistos. Simplesmente ele vive no meio da anêmona e a anêmona não dispara os nematocistos nele, porque ele secreta substâncias que impedem o disparo dos nematocistos pelos quinidócitos das anêmonas. Tá? É isso que acontece. Interessante, né? E aí ele tem proteção, né? O peixe palhaço. E automaticamente para a anêmona também é interessante que ele viva ali no meio. Por quê? Porque o peixe palhaço ele se alimenta e ele defeca ali também. Então todas essas matérias orgânicas, né, tanto da alimentação quanto as fezes do próprio peixe palhaço, serve como alimento das anêmonas, né? E aqui também, essa colônia de pólipos, então isso daí é uma relação mutualística. Então tem muita relação mutualística em quinidário. Então nesse caso, com o ermitão também é uma relação mutualística. O ermitão ele ganha proteção, né, dessa colônia de pólipos. E o que a colônia de pólipos ganha em troca? Bom, o ermitão, você já viu um crustáceo se alimentando? Qualquer crustáceo que se alimenta, ele, camarões, né, caranguejos, ele pega pedaços, leva pedaço de comida até a boca. Existem milhares de apêndices nesses bichos aqui que levam a comida até a boca. Eu não conheço muito crustáceo, pessoal, né, na verdade eu não gosto muito de crustáceo, então eu não conheço muito a nomenclatura de cada um desses apêndices aqui e tal. Conheço o básico só, né? Sou péssimo para identificar espécies, né? É só o professor Antônio, o grupo dele que conhece a fundo esses bichos, né? Então, bom, o alimento é levado até a boca, só que eles são meio que porcões, né, para comer. O alimento é levado até a boca, aí ele começa a mastigar aquele monte de apêndices, leva tudo aquele monte de alimento até a boca, e ela forma uma nuvem de matéria orgânica, né, na água. Então, um monte de alimento que é levado até a boca acaba sendo perdido para o meio e vai cair aqui nessa colônia de pólipos. Um monte de matéria orgânica vai ser trazida também para essa colônia de pólipos, pela própria alimentação do ermitão. Então, é bom para essa colônia de anêmonas estar, na verdade, no dorso do ermitão. Porque uma vez que ela está aqui no dorso do ermitão, ela consegue capturar essas matérias orgânicas para se alimentar também. Ok? Então isso é uma relação mutualística muito interessante. Bom, já falei disso, né? Então você vai ter sobre os quinidócitos, você vai ter os quinidócitos todos sobre os tentáculos. Aqui você tem a superfície. Ah, não, isso é uma foto interessante para mostrar a parede corpórea desses bichos, né? Então você vai ter, na verdade, os quinidócitos aqui na epiderme. Então você tem aqui a epiderme. E por que é tecido verdadeiro? Tem lâmina basal, tá? Então você tem uma lâmina basal aqui que dá suporte às células da epiderme. Ok? Você tem uma mesogleia, que é o limite entre a parede, que seria entre os dois folhetos germinativos, né? Que seria a epiderme e a gastroderme interna. Tá? Então você tem a epiderme nesse ponto, a gastroderme interna e no meio você tem a mesogleia. A mesogleia nada mais é que fibras, né? Proteínas, fibras, né? Matriz extracelular. Ok? Então o limite entre as duas são matrizes extracelular. Ok? Tá? Então você tem aqui células do epitélio externo, né? As células do epitélio externo têm a função principal de proteção, captura do alimento, então você está cheio de quinidócitos nelas. Vai ter algumas células secretoras de muco também, células de reposição e assim por diante. Na gastroderme, parte interna, são células glandulares, células que vão secretar substâncias para digestão do alimento, né, que seria a parede interna aqui. Então você basicamente no corpo desses bichos vai ter a epiderme externa e a gastroderme interna, tá? Que forra ali a cavidade gastrovascular desses bichos aqui. E no meio a mesogleia, que seria basicamente fibras. É interessante, pessoal, que esses organismos têm células contráteis derivadas epiteliais. Lembra que a gente discutiu isso, né? Discutiu isso na aula de origem dos metazoários. Você tem aqui na base as células contráteis. Então, essas células têm a capacidade de se contrair, né? Não são as células, né? São fibras contráteis no interior dessas células epiteliais, assim como nas células gastrodermais.
da gastroderme. Tá? Então, sem serem fibras contráteis. Então, esses organismos têm capacidade de movimento através de células epiteliomusculares. Tá? Lembra que a gente discutiu isso. Ok? Quando que originou? Qual é o tempo de origem dos quinidários? Foi ontem que eles se originaram. Só 700 milhões de anos atrás, né? Ou seja, é um grupo muito, mas muito antigo. É um grupo extremamente antigo, né? E o interessante é exatamente isso. É um grupo extremamente antigo, extremamente simples, assim como os poríferos, né? Talvez os poríferos sejam mais interessantes ainda, porque através de uma forma corpórea extremamente simplificada, ele está presente aí na história evolutiva por milhões e milhões e milhões de anos, sem serem extintos, né? Então, o sucesso deles aparentemente está na sua simplicidade, né? Isso é muito legal. Então, você não precisa necessariamente ser um organismo extremamente complexo para realmente ter sucesso evolutivo, né? Muitas vezes você com um corpo bem simplificado já obtém um sucesso evolutivo, que é o caso dos quinidários, dos poríferos, dos placozoa, entre outros grupos. Ok, pessoal? Bom, os quinidários eles estão distribuídos por quase todos os hábitats marinhos. Existem de água doce? Existem. Tá? Existem algumas medusinhas de água doce, bichos muito legais. Tá? Eles têm importância econômica, por serem abrigo de muitos peixes, principalmente, né? Então eles formam aqueles grandes recifes de corais. Então, onde existem quinidários, no caso esses recifes de corais, você tem uma diversidade enorme de espécies marinhas. Tá? Então eles vão se tornar abrigos de muitos organismos. Talvez a sua importância seja duas, né? Na verdade para nós, né? Não é importante eles sejam duas, mas na verdade dois organismos que têm grande importância para a formação, né, desses ecossistemas marinhos, que seriam os recifes de corais, né? Então seriam os corais e os poríferos também, né? Então os poríferos, a gente falou também que os poríferos são abrigos de muitos animais, alimento e tudo mais. Então você tem ali nesses grandes recifes uma grande quantidade de quinidários que formam realmente os recifes, e você tem também uma grande quantidade de poríferos formando um grande ecossistema marinho, na qual atrai uma grande quantidade de organismos marinhos e formam um grande ecossistema ali. Tá? Então esses organismos são extremamente importantes para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, como um todo, por todo o globo. E claro, um ecossistema marinho saudável, você vai ter turismo, você vai ter pesca e assim por diante, né? Então, se você destruir, você vai falar assim, para que serve um porífero? Não serve para nada, né? Isso aí não serve para, não dá para comer, né? Você pegar para um leigo vai falar isso, né? Mas ele é a base dos ecossistemas marinhos. Se você destrói os corais e destrói os poríferos, você não consegue mais pescar, você não consegue mais ter turismo, você não consegue ter mais renda. Então eles são importantíssimos para o equilíbrio geral, tá? da coisa aí, ok? Muitos eles vivem em simbiose, eu já falei para vocês isso, né? Uma relação mutualística. Existem os corais, eles têm, a gente lembra das zooxantelas da aula de protozoa, né? Então existe uma relação mutualística de simbiose, né, entre as zooxantelas e com os corais, né? Então, por exemplo, são essas zooxantelas que trazem, que dão, na verdade, o alimento para os corais. Tá? Eles ajudam os corais a se alimentarem. Então, se você tira as zooxantelas, os corais morrem de fome. Isso daí está relacionado, não sei se ouviram falar, na verdade, sobre o esbranquiçamento dos corais, branqueamento foi foda, hein? Branqueamento dos corais, né? Então esse branqueamento dos corais nada mais é que a morte dos corais, né? Fica só a estrutura calcária, os zooides eles morrem, né? E aí sobra só a estrutura calcária, o calcário é branco, então você vai olhar lá o coral, tá tudo branco, na verdade tá tudo morto, só dá para ver o que era a estrutura calcária que é secretada pelo próprio zooide, né, para formar a sua casa, para formar a sua proteção ali.
Tá? Então as zooxantelas dão alimento para os corais e ao mesmo tempo os corais dão suporte para as zooxantelas, né? Dão abrigo para as zooxantelas. Então essa relação ali, pessoal, ela é extremamente importante para os ecossistemas marinhos, né? Zooxantela e corais. E, bom, a gente vai discutir isso daqui a pouco, né? Mas não se sabe por quê, mas o aumento da temperatura dos oceanos aparentemente fazem. Se você tem um coral numa determinada água e você aumenta a temperatura, o coral ele expulsa a zooxantela. Não sabe por que ele faz ele toma essa atitude, né? Ele expulsa a zooxantela. Quando ele expulsa a zooxantela, ele está expulsando a sua própria capacidade de alimentar, de se alimentar, né? Então ele vai morrer. Então o aumento da temperatura dos oceanos está levando ao branqueamento dos corais a nível mundial, tá? Então tem muitos recifes morrendo simplesmente por aumento da temperatura, porque quando aumenta a temperatura da água, eles expulsam as zooxantelas. A gente vai ver isso daqui a pouco também. É interessante, pessoal, nos, 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 é, nos quinidários evoluiu, né, uma característica muito interessante, que é chamada de alternância de geração, né? Então isso daí não está na base dos não está na base dos metazoários. Na verdade, isso evoluiu dentro dos quinidários, né? Outros grupos podem ter alternância de geração? Podem, mas isso é uma característica de quinidária, principalmente, né? Então, na verdade, é bem famoso em quinidária, que é o seguinte: você tem um organismo céssio em uma geração e na próxima geração você tem um organismo livre natante. Então imagina o seguinte: bom, meu pai era um pólipo, meu pai era céssio, não se movimentava. Aí eu virei medusa, eu nasci como medusa. O meu filho medusa que é livre natante. O meu filho vai ser pólipo de novo, vai ser céssio, não vai se mover. Tá? Então essa é a ideia da alternância de gerações. Nessa geração você tem a geração de pólipo, outra geração de medusa, outra geração de pólipo. Agora você pergunta para mim, por que isso aconteceu? Por que isso surgiu? É uma grande pergunta, tá, pessoal? Por que isso surgiu dentro dos quinidários, né? Então só um grupo apenas de quinidário que forma isso, que são os medusozoa. Antozoa, que está na base, né, que seria os que está na base, né, que, caramba, eu sempre esqueço, as anêmonas, né, as anêmonas, elas só têm fase de pólipo. Isso surge dentro de medusozoa, um pequeno grupo lá, um pequeno não, um grupo bem grande, né, mas um grupo de quinidários. Isso, pessoal, do meu ponto de vista, é muito interessante. Agora, por que surge? Não sei, tá? Poderia especular, né, isso um pouco com vocês. Existem algumas hipóteses que estão presentes ali dentro de, 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 de anfíbios, né? Na verdade, dentro dos metazoários como um todo, que seria a fase larval e a fase adulta. E você sofre uma metamorfose muito grande, uma mudança completa de forma da fase larval para a fase adulta, né? E organismos que têm reprodução explosiva, por exemplo, como os anfíbios, aparentemente existe uma metamorfose, na verdade a metamorfose foi retida. Você pegar, por exemplo, mamíferos, você não tem metamorfose, né? Você tem um desenvolvimento direto do embrião para o adulto, seja a partir de um ovo, seja a partir da viviparidade no interior do corpo da mãe, né? Por que surge então essa fase de alternância de gerações, né? Nos anfíbios, então o que acontece é o seguinte: aparentemente a fase larval ela é mantida com metamorfose porque a fase larval ela não compete diretamente por recursos com um adulto. Então você tem um conjunto grande num lago de, de larvas, né, dos girinos, ele não vai comer o mesmo alimento que os adultos que estão fora do lago, né, ou seja, que já estão na fase adulta. Quando você sofre a metamorfose, você passa da água para terra. Na terra, então você vai explorar recursos diferentes dos bichos que estão no interior do lago, né? Então, o que acontece? Você está explorando nichos diferentes do que o seu adulto, tá? Pode ser que isso tenha sido levado ao extremo dentro de quinidária,
Pode ser, não é uma hipótese minha, talvez isso seja verdade, talvez não, né? Então pode ter sido levado ao extremo dentro de quinidária, ao ponto em que você teria um indivíduo céssio explorando um nicho diferente, né, do que um indivíduo livre natante. O livre natante pode explorar regiões pelágicas, que na verdade um pólipo não consegue. O pólipo é bentônico, vive ao fundo. Ele não vai conseguir capturar peixes maiores, né, que estão aqui na zona pelágica, né, próximo à superfície. Já a medusa consegue, tá, explorar esse outro nicho. Talvez isso tenha sido uma vantagem evolutiva. Talvez a fase de medusa tenha surgido para explorar um nicho ecológico diferente, né, que seria a zona pelágica. Então, possivelmente essa alternância de geração entre fase de pólipo e fase medusa, né, então uma fase céssio e uma fase livre natante, pode ter surgido como uma forma de explorar um diferente nicho. Tá? Isso é uma possibilidade. Ok, pessoal? E interessante que isso está sempre ligado à reprodução, né? Então, a medusa tem reprodução sexuada. Então, assim, você precisa gerar um espermatozoide, né? Um espermatozoide, a cabecinha dele aqui, e um óvulo, né? Maiorzinho, tá? E então tem reprodução sexuada aqui. E da medusa, melhor, do pólipo para a medusa, a reprodução é assexuada, é por brotamento. Brota um monte de medusinha aqui do pólipo. Tá? Então você tem reprodução sexuada aqui, assexuada aqui. Então aqui sexuada, ou seja, de medusa para pólipo, sexuada, de pólipo para medusa, assexuada. Tá bom? Agora, poxa, a gente pensa, pô, né? Aparentemente, isso é muito esquisito, né? A alternância de geração, você cesse, outro vai ser móvel. Isso é uma coisa muito bizarra, muito esquisita. Na prática não é. Por que não é? Porque se você olhar a estrutura de uma medusa e a estrutura de um pólipo, é exatamente a mesma coisa, pessoal. Só que um está preso aqui embaixo e o outro não. Um está preso aqui pelo pé, né, no substrato, o outro não está preso. Se você vê a estrutura, é exatamente a mesma. Olha as cavidades corpóreas, eles têm tentáculos na região oral, tentáculos na região oral. Você tem aqui a parte da epiderme, né? Eles têm a mesmo tipo celular nas epidermes. Você tem a gastroderme, você tem a gastroderme. Você tem o mesóglia? Tem mesóglia aqui também, no pólipo. Então a estrutura corpórea de medusa e de pólipo é a mesma. Só que um está aderido ao substrato, o outro não está aderido ao substrato. Então, pessoal, em termos de desenvolvimento embrionário, né, que acabou gerando essas formas diferentes, né, as formas não são tão diferentes assim. É a mesma coisa, só que uma livre natante e outra aderida ao substrato. Tá? Então você imagina, qual que é a vantagem disso? Pô, você não precisa nem alterar nada em termos evolutivos. Para você gerar dois organismos diferentes que exploram nichos ecológicos diferentes, eles podem ter a mesma estrutura, então você não precisa se preocupar em reestruturar uma medusa, né, para ser livre natante. Não. Você então ainda retém essa estrutura básica e você consegue um organismo céssio e um livre natante. Tá? Então isso é algo que possivelmente está associado ao sucesso evolutivo dos quinidários, essa alternância de geração explorando os diferentes nichos. Ok, pessoal? Eu acredito bastante nessa hipótese aí. Ok? Então, o que para vocês poderia ser muito estranho, não é tão estranho assim, porque a estrutura corpórea é a mesma, né? E essa aparente alternância de geração é uma forma da medusa explorar a zona pelágica. Tá? Então isso daí aparentemente é o que direcionou também parte do sucesso evolutivo dos quinidários, além dos próprios quinidócitos, né? O surgimento de uma organela chamada nematocisto, né? Então isso daí poderia dizer para vocês que são duas evoluções chave para quinidário, nematocisto e alternância de geração, dois pontos importantíssimos para a evolução de quinidários. Ok? Então isso é extremamente importante, pessoal. Pensem sobre isso, tá?
Bom, aqui só para vocês verem na prática como é o ciclo de alternância de geração em uma espécie, a obélia. Se eu não me engano, a gente tem amostras de obélia para vocês observarem e olharem, né, a fase de pólipo. Se eu não me engano, acho que a gente tem as medusinhas, mas não dá para ver os gonângios, né, onde brotam as medusas. Eu vou dar uma olhada nisso com calma lá. Bom, pólipo. Né? Então você produz o pólipo, ele tem uma estrutura específica, né? Você vai ter no pólipo sempre duas estruturas básicas. Primeiro, você tem o que a gente chama de hidrante e o gonângio. O que é o hidrante? Bom, o hidrante é a parte do pólipo responsável pela alimentação, tá? Então você tem aqui os tentáculos orais, tá vendo? Esse hidrante vai se alimentar, esse alimento vai ser digerido, os nutrientes vão passar do hidrante, né? Isso daqui é uma colônia, tá, pessoal? Uma colônia de pólipos, né? Nessa colônia aqui, o hidrante é o responsável pela alimentação, então ele se alimenta, passa os nutrientes para as outras estruturas. Pode passar para outro hidrante? Pode. Que não conseguiu alimento? Pode. E pode passar principalmente, passa, na verdade, principalmente para os gonângios. Quem que são os gonângios? Os gonângios são estruturas que têm a função, né, um indivíduo que tem a função apenas de reprodução. Então olha que interessante, você tem aquela mesma... Parece que a gente está voltando lá na origem de metazoa, né? O organismo que tem uma célula com uma função de reprodução, uma célula função de alimentação. Então numa colônia de pólipos, pessoal, você também tem diferenças de função entre os indivíduos. Um indivíduo é responsável apenas pela alimentação, outro indivíduo é responsável apenas para a reprodução. Né? E todos esses indivíduos são multicelulares. Interessante, né? Então, numa colônia de pólipos, você vai ter esse daqui, hidrante se alimenta, gonângio se reproduz. E aí o que vai acontecer? O gonângio produz medusas, tá? Vai brotar medusas do gonângio. Então acontece o desenvolvimento dentro do gonângio de várias medusinhas. E numa determinada fase, todas essas medusinhas são liberadas para o meio. Tá? Então aqui da fase de pólipo para a fase de medusa, a reprodução é assexuada. Só vou escrever dois, tá? Assexuada. Ok? Então aí você tem medusas. Aí nas medusas, então isso daqui, pessoal, ele o hidrante, poderia-se dizer que ele é monóico. Já as medusas são dioicas, né? Muitas delas. Algumas também são monóicas, produzem tanto óvulo quanto espermatozoide. Mas é comum acontecer o seguinte, você tem uma medusa que produz o óvulo, a outra que produz o espermatozoide, e aí acontece a reprodução sexuada. Tá? Aí forma o zigoto e o desenvolvimento até a fase do quê? De larva. Então você aqui tem fase larval ainda, que também explora o quê? Nichos possivelmente diferentes dos pais, tanto aqui quanto aqui. Tá? Então aqui é como eu vejo esse tipo de reprodução como uma forma de alternância de gerações mais fase larval, uma forma de se explorar em 3 nichos diferentes, dependendo do estágio de vida. Tá? Não sei se é uma hipótese válida, talvez tenha que discutir isso com professores mais experientes, professores que trabalham na área há muito mais tempo, mas eu acho isso interessante. Né? Então a larva plânula é planctônica, você tem um organismo pelágico e você tem um organismo bentônico. São 3 nichos diferentes. Tá? Então muito do sucesso evolutivo desse grupo pode estar associado a isso. Você ter 3 estágios de vidas diferentes. Né? O estágio medusa explora nichos pelágicos.
o estágio de plânula, que basicamente é planctônico, e você tem planctônico, pessoal, é o que vive em meio ao plâncton, né? Outros organismos minúsculos na água. Então, é levado pela corrente, não tem um grande movimento, capacidade de ir para um lado ou para o outro, né? Você fica ali são organismos diminutos, né? Que faz parte ali do equilíbrio dos oceanos, né? A parte do zooplâncton, que é alimento para muitos outros organismos, como filtradores, assim, peixes, né? Grandes cetáceos e assim por diante. Então você tem ali um nicho ligeiramente diferente. E os organismos bentônicos, né, que ficam associados ao fundo. Então você tem 3 nichos a serem explorados: bentônico, pelágico, aqui 3, né, planctônico. Ok? Legal, né? Então depois você tem aqui então o desenvolvimento da parte 2, que seria medusa para larva plânula. Essa larva plânula sempre vai encontrar um substrato para ela fazer o quê? Para ela se desenvolver, né? Se aderir, se desenvolver numa nova coluna de pólipos. Tá? Então esse daqui é o ciclo da Obélia. Muito legal, né? A gente vai ter alguns bichos para olhar em aula prática. Entenderam isso, pessoal? Perfeito, então. Né? Então vamos ver uma parte da estrutura corpórea e depois a gente vai olhar um pouco da diversidade. Parte corpórea. Tipos celulares, né? Contém diferentes tipos celulares, então tem células epitélio musculares, células intersticiais, células glandulares, células sensoriais e nervosas, quinidócitos, né? Então, eu não vou entrar em detalhes muito quanto a isso, por quê? Porque a gente já viu, já discutiu a origem das células epitélio musculares, lembra? Epitélio musculares, células musculares são derivadas da mesoderme, só que quinidário não tem mesoderme. Como quinidário não tem mesoderme, se você tiver movimento, as células têm que ser ou da endoderme, que tem movimento, ou da ectoderme. No caso, o movimento aqui do corpo, né, para ele se movimentar, andar, é basicamente células da epiderme que são contráteis. Ok? Células intersticiais que ficam ali entre endoderme e ectoderme, glandulares, sensoriais nervosas, então que já tem um sistema nervoso em formação, sistema nervoso difuso. E um ponto importante da evolução, a gente já encontra a associação entre as duas coisas, né? Sistema nervoso, mesmo sendo difuso e não tão complexo, coordenando movimentos, ou seja, a interação entre essas duas células. Ok? Importantíssimo. Eu já falei isso, né? Então você tem aqui na parte externa a epiderme, parte interna endoderme, e você tem a mesogleia aqui no meio. Ok? Aqui em maiores detalhes, a gente já viu também epiderme, né? Gastroderme. Aqui, ó, células da epiderme com células contráteis. Então, aqui você tem nessa região, né, fibras que permitem a contração muscular. Então, a contração muscular das nossas células musculares são dadas por fibras, né? Fibras de proteína. Né? Lembra lá a tropomiosina, miosina, actina, todas essas fibras são responsáveis pela contração muscular nas células da mesoderme. Ok, pessoal? Perfeito, né? Alimentação. Os pólipos são carnívoros, capturam presas com os tentáculos. As medusas também capturam as presas com tentáculos, tá? A digestão é extracelular e intracelular, normalmente em todos esses organismos, né? A diferença é a posição do corpo entre pólipo e medusa. O pólipo tem a boca voltada para cima, medusa a boca voltada para baixo. Tá? A gente já vai falar da anatomia desses bichos. Eu não vou. Manúbrio aqui é o canal, né, como se fosse o esôfago dos quinidários. Então a gente vai das medusas, na verdade, principalmente. A gente já vai falar disso daqui a pouco. A gente vai falar da anatomia e diversidade desses bichos. Ok, pessoal? Ah, não, aqui tinha um slide para falar disso. Tudo bem. Isso daqui é anatomia generalizada de uma medusa. Você tem os braços orais, a gente vai diferenciar depois o tamanho desses braços orais, diferenciar grupos, né? Staurozoa, Cubozoa, a gente vai diferenciar muitos desses grupos aí. Alguns desses grupos, a gente não tem uma... Eu gostaria, pessoal, que a gente tivesse uma diversidade grande de exemplares na coleção, mas a gente não tem, tá bom? Infelizmente. Então a gente consegue diferenciar um ou outro bicho.
Bom, você tem os tentáculos orais servem para quê? Para capturar o alimento, né? E tem alguns tentáculos aqui do sino bem desenvolvidos, outros não têm tentáculos tão desenvolvidos, que também ajudam na captura de alimento, tá? Então, o alimento é capturado, depois ele é trazido através desses tentáculos ou braços orais para a boca, né? Aqui você não tem um tubo tão longo, então o tubo longo normalmente é chamado de manúbrio, que seria algo parecido com um esôfago, né? Aqui a gente está chamando só de boca, então você não tem um tubo alongado, o da boca a gente já dá direto numa cavidade que é chamada de estômago, ok? E o estômago é essa região central, essa abertura, na verdade, seria o estômago, ela se prolonga para o interior do corpo, ela vai se prolongar por todo o sino, porque você não tem sistema circulatório aqui para levar os nutrientes, né? Então você tem o alimento que está aqui, ele tem que passar, os nutrientes que são digeridos no interior da cavidade da gastroderme, né? Ou melhor, cavidade gastrovascular, desculpa, o próprio nome já diz, né? Vascular. Por que vem esse nome da gastrovascular? Porque o alimento que entra aqui, nessa cavidade, ele vai ter que ser transportado pela própria cavidade por todo o sino, né? Ou por todas as células desse organismo. Porque você não tem sistema circulatório, né? Então a cavidade assume toda a função. A cavidade assume a função gástrica e a cavidade assume a função vascular, né? Ou seja, é como se o alimento, quando entrasse aqui, ele tivesse que, né, se preencher toda a cavidade. Para quê? Para que os nutrientes sejam levados a todas as partes do corpo. Ok? Por isso que a cavidade é chamada de cavidade gastrovascular. Tá bom? Bom, e a gente tem algumas regiões diferentes do bicho que a gente não vai entrar em tantos detalhes, talvez olhe um pouco mais nas aulas práticas. Eu coloco essas figuras aqui para vocês diferenciarem as regiões corpóreas nas aulas práticas, né? O capuz, o velário, tem alguns bichos que tem o velário, que é uma bordinha a mais, né? Muitos de vocês não vão conseguir ver nada porque os bichos são completamente transparentes, então é difícil até de ver essas estruturas internas, mas você consegue ver algumas coisas, a epiderme, né, na lupa, os braços orais mais e menos desenvolvido, a base do sino, a própria cavidade, né, e assim por diante. Ok, pessoal, mas dificilmente a gente consegue. Algumas coisas a gente consegue ver, algumas gônadas talvez a gente consiga ver, tá? Eu vou dar a gente vai tentar olhar lá com o tempo. Ok? Caravela portuguesa, já falei para vocês, né? Caravela portuguesa nada mais é que uma colônia de pólipos. Então você tem aqui uma caravela portuguesa pescando um peixe. Olha que legal, né? Então os tentáculos da caravela portuguesa aqui estão pescando, tá pescando esse peixe aqui, né? Então eles conseguem, por incrível que pareça, capturar organismos bem mais complexos que eles mesmos. Mas como é que ele faz isso? É que peixe é um bicho meio abobado, né? Tô brincando, né? Falar que os bichos são abobados, né? Mas de certa forma, sim, né? Então assim, eles pegam, a caravela portuguesa pesca os bichos mais abobados. Por quê? Porque a caravela portuguesa, que é esse bicho aí, fica boiando na superfície do oceano. E aí o que os peixes vão fazer? Os peixes que estão nadando ali, os peixes pelágicos, eles estão nadando e de repente eles olham, nossa, tem ali um abrigo, né? Ou seja, tem um conjunto de algas boiando. Então acontece muito nos oceanos. Tem alguns peixes, pessoal, predadores que vivem a vida toda nessas algas que ficam boiando. Ele fica ali, ele é predador e fica ali. Quando um outro peixe mais abobadinho vai chegar lá nessas algas para procurar abrigo, o que ele faz? Ele come o peixe. Tá? E a mesma coisa aqui, a ideia da caravela portuguesa. Então a caravela portuguesa fica boiando, literalmente, e se algum peixe vai tentar buscar abrigo, não percebe que é um predador. Né? Acha que é um conjunto de algas ou algo assim, simplesmente para dar abrigo para ele, contra outros predadores. Só que a partir do momento que ele entra em contato com tentáculos, os nematocistos são expelidos pelos quinidários, isso arpoa, pelos quinidócitos, isso arpoa os peixes e eles são automaticamente paralisados. Né? E aí começa, como é uma colônia de pólipos, né? Você vai ter lá
os pólipos que são responsáveis pela alimentação, então eles começam a secretar enzimas e absorver os nutrientes para a colônia, tá? Basicamente é assim que acontece a predação de uma caravela portuguesa. Rede nervosa. Rede nervosa, o sistema sensorial, o sistema nervoso aqui é totalmente difuso, né? Então a gente já falou para vocês isso, marco evolutivo, sistema neuromuscular. Marco evolutivo, nós somos animais porque nós temos movimento, com exceção dos porífera, né? Mesmo Placozoa tem, né? Mesmo Placozoa tem um sistema neuromuscular. Na verdade, não, desculpa, não tem sistema nervoso, mas tem movimento, né? Porque tem células contráteis lá, que na verdade não se sabe muito bem o que é, mas tem movimento, mas não tem sistema nervoso. Marco evolutivo é a associação de sistema nervoso que acontece nessa base, né, dos quinidários, e o surgimento dessas células nervosas associadas ao sistema muscular, tá? Com movimento coordenado. O Placozoa, apesar de ter movimento, não é um movimento coordenado por um sistema nervoso central, um sistema nervoso difuso, tá? Você tem um tipo de movimento meio esparso, né? Então, rede nervosa dos quinidários são todas difusas, né? Então, você não tem ainda uma concentração de células nervosas numa região corpórea. Isso vai acontecer onde, pessoal? Isso vai acontecer. É ruim dar aula longe, né? Você não consegue interagir com você. Mas tudo bem, você tem esse surgimento, né, dessa concentração de células nervosas quando você tem o urbilatério, né? Que seria o primeiro organismo de simetria bilateral, onde você precisa ter um movimento unidirecional, um movimento para frente. E aí é mais interessante que os seus sistemas todos sensoriais sejam na cabeça. Então as células sensoriais todas na cabeça, formando o olho, o ouvido, aí o início, né, desses sistemas sensoriais no urbilatério. E você tem a concentração das células nervosas ali também na cabeça. Tá? Então você tem polarização corpórea, né, frente e trás do corpo. Aqui nesses bichos tudo ainda é difuso, né? Então você tem aqui no próprio anêmona todos esses traços aqui que vocês vê são as células nervosas, tá? Aqui você tem uma anêmona também, desculpa, aqui uma medusa, né? Todas as células difusas aqui, um outro organismo mostrando as suas células nervosas, né? Aqui um pólipo, né? Na verdade, desculpa, aqui é uma anêmona, aqui é uma medusa e aqui é um pólipo. Tá? Então, todas as células nervosas aqui interligadas. Ok? Marco evolutivo, sistema neuromuscular. Ok? Já, então, aqui dos organismos que a gente está vendo, é a primeira que apresenta essa associação neuromuscular, só que ainda, interessante, organismos diploblásticos, as células contráteis são derivadas da ectoderme. Ok? Estrutura da medusa, né? Estruturas da medusa. Uma estrutura sensorial importante das medusas é chamada de roupalho, tá? Roupalho tá aqui. Não sei se vai dar pra gente ver na lupa, né? Então, roupalho é uma estrutura sensorial. O que tem ali? Células com estatocistos. O que é o estatocistos? Isso, células de equilíbrio de todos os invertebrados, tá? Existem células fotoceptoras, ou seja, que conseguem perceber diferenças de luminosidade. Por que é importante a diferença de luminosidade para um quinidário? Principalmente para uma medusa. Para ela saber se ela está mais próxima da superfície ou se ela está mais ao fundo, né? Está de dia, está de noite. Tá? Então você tem basicamente células fotoceptoras, células que permitem saber se a medusa está de ponta cabeça, está do lado certo, que são os estatocistos, as células de equilíbrio dentro de um quinidário, tá? Basicamente são esses tipos de células que você vai ter, entre outras aqui, né? Que não vale tão a pena a gente discutir. Ok, pessoal? Bom, então a gente acabou aqui a parte sobre características gerais de quinidário. Tá? Então essa primeira parte a gente está falando das características gerais. E agora a gente vai entrar no quê? Entrar nos grupos e falar um pouquinho sobre os grupos.
Então eu vou dividir, como a aula está ficando longa, eu vou dividir essa aula em duas partes, né? A quinidária parte 1, quinidária parte 2. Aí a gente vai falar de todos os grupos, né? Hidrozoa, cubozoa, cifozoa, staurozoa e antozoa. Os 5 grupos dentro de quinidária. Ok, pessoal? Então vou parar.